Oi, tudo bom? Sou o professor Lourenço. Hoje nós vamos falar sobre os números com sinais e regras de sinais. Muitos alunos chegam ao final do ensino médio com muita dúvida nesse assunto. Acredite, as regras de sinais são um dos pilares para construir o conhecimento matemático. Se não aprender bem as regras de sinais, você vai ter grandes dificuldades para aprender e gostar da matemática. Nesse vídeo vamos tirar as suas dúvidas sobre regras de sinais e números com sinais. Bem, antes de continuar, eu vou fazer um pequeno comercial. Afinal, para construir essas aulas, eu tive que dedicar muito tempo de trabalho. Por isso eu vendo as aulas em PowerPoint, sem a voz da narração que está no vídeo. Para adquirir as aulas, entre em contato com o e-mail que está abaixo do vídeo. E você terá as aulas não em vídeo, mas sim em PowerPoint. Bem, vamos então começar a aula. O número inteiro foi uma necessidade histórica para dar resposta aos cálculos que surgiram com o advento do comércio. Todo número, a partir de agora, será um número positivo ou negativo, com exceção do zero, que não é positivo e nem negativo. Os sinais positivos e negativos, a partir de agora, não vão significar apenas as operações de adição e subtração. Passo a representar também crédito, débito, sentido de movimento progressivo ou regressivo, horário ou anti-horário, sinais de carga elétrica, tempo no passado ou no futuro, uma vazão que enche ou esvazia um recipiente e etc. O conjunto dos números inteiros se apresenta desta forma. Ele vai ser representado pela letra Z, maiúscula. O zero está no centro do conjunto e não é positivo nem negativo. À esquerda do zero estão os números negativos e continuam infinitamente de 1 em 1. À direita do zero estão os números positivos e continuam infinitamente de 1 em 1. Ou o conjunto pode aparecer dessa forma, onde os sinais positivos não precisam aparecer. Temos aqui no exemplo. Mas quando o número for negativo, é obrigado a aparecer o sinal negativo. Se não aparecer sinal, o sinal será positivo. Agora vamos às regras de sinais, que são apenas 4. A primeira regra diz: quando não é multiplicação e nem divisão, sinais iguais soma-se os números e conserva-se o sinal. Olha o exemplo 1. Eu tenho menos 2 e menos 4. Sinais são iguais, não é multiplicação, não é divisão, então soma os números, dá 6 e conserva o sinal que é negativo. Então o resultado é menos 6. Também podemos pensar da seguinte maneira: eu tenho uma dívida de 2 e adquiro uma dívida de 4. No total eu tenho uma dívida de 6. Segundo exemplo, menos 3 e menos 5, sinais iguais, não é multiplicação nem divisão, soma-se os números e conserva-se o sinal. Resultado, menos 8. Terceiro exemplo, uma dívida de 6, uma dívida de 3, eu tenho uma dívida de 9. Exemplo 4. Sinais iguais, soma-se e conserva-se o sinal. Menos 6, o resultado. Exemplo número 5. Agora com números positivos, que não necessariamente precisaria aparecer o sinal, pelo menos do número 5. O número 3 sim, porque senão ficaria 53, e não mais 5 mais 3. Neste caso, a mesma regra.
sinais iguais soma-se e conserva-se o sinal. Vai dar mais 8 o resultado. Outro exemplo, mais 7 com mais 9, soma-se os números e conserva-se o sinal. Mais 16. Exemplo 7, sempre lembrando que nesta regra não é nem multiplicação nem divisão. Se fosse multiplicação, teria que aparecer um ponto aqui de multiplicação ou 2 pontos de divisão. Então, seguindo a regra, sinais iguais soma-se e conserva-se o sinal. Mais 58. Oitavo exemplo, sinais iguais soma-se e conserva-se o sinal. Mais 29. Vamos à segunda regra. Quando não é multiplicação e nem divisão, sinais diferentes, subtrai-se os números e conserva-se o sinal do maior módulo. Módulo é simplesmente um número sem o seu sinal. Primeiro exemplo, mais 4 e menos 2. Sinais são diferentes, subtrai os números e conserva o sinal do maior módulo. O maior módulo, no caso aqui, seria o número 4. Subtraindo dá 2 e fica o sinal positivo, que é o sinal do número 4. Segundo exemplo, sinais diferentes, não é multiplicação, não é divisão, subtrai os números e conserva o sinal do 5, que ele é o maior módulo. Resultado, menos 2. Terceiro exemplo, menos 2 mais 3, sinais diferentes, subtrai os números e conserva o sinal do maior módulo. O maior módulo é o número 3. Então, resultado, mais 1. Quarto exemplo, menos 4 mais 1. Sinais diferentes, diminui, conserva o sinal do maior módulo. O maior módulo é o 4, fica o sinal negativo do 4. Resultado, menos 3. Mas também podemos pensar da seguinte maneira. No exemplo número 4, se eu tenho uma dívida de 4 e tenho R$1 para pagar, para amenizar essa dívida, eu dando esse R$1, eu ainda fico devendo 3. Exemplo número 5, mais 5 menos 3. Sinais diferentes, diminui, conserva o sinal do maior módulo, que no caso é o 5. Resultado, mais 2. Exemplo número 6, mais 7 menos 9. Sinais diferentes, não é multiplicação nem divisão, diminui, conserva o sinal do maior módulo. O maior módulo, nesse caso, seria o 9. Resultado, menos 2. Vamos pensar o número 6 de uma outra maneira. Eu tenho o R$7 no banco, que seria de crédito é positivo. Tenho R$7 no banco. E eu preciso retirar R$9. Eu retiro 9. O saldo no meu banco fica menos 2. Sétimo exemplo. Menos 15 com mais 48, não é multiplicação, não é divisão, diminui os números e conserva o sinal do maior módulo. O maior módulo, nesse caso, é o 48. O resultado, mais 33. Questão número 8, menos 9 com mais 3, sinais diferentes diminui, conserva o sinal do maior módulo. Neste caso, o maior módulo é o 9. Então, fica o sinal negativo do 9. Resultado, menos 6. Terceira regra. Na multiplicação de dois sinais iguais, o resultado é um sinal positivo. Eu falo em 2 aí, depois eu vou justificando para vocês, tá, pessoal? Mas tem que ser 2 sinais, 2 números que tenham sinais iguais multiplicados, vale a regra. O resuminho é esse aqui, ó. Mais vezes mais, eu obtenho um sinal positivo. Menos vezes menos, eu obtenho um sinal também positivo. Eu sei que é estranho,
É muito estranho, menos vezes menos dá mais. Mas na outra tela eu tenho uma justificativa para isso. Vamos seguir no exemplo. Primeiro exemplo, mais 6 vezes mais 2. 6 vezes 2 dá 12, mais vezes mais já vimos que é positivo. Mais 12, o resultado. Segundo exemplo, mais 5 vezes mais 7. 5 vezes 7, 35, mais vezes mais 35. Terceiro exemplo, mais 2 vezes mais 3, segue a regra, mais vezes mais dá mais, 2 vezes 3 dá 6, 6 positivo. Quarto exemplo, mais 4 vezes mais 1, mais 4. Quinto exemplo, menos 5 vezes menos 3, lembrando lá em cima a nossa regra, ó, menos vezes menos dá mais. O resultado seria mais 15. Sexto exemplo, menos 7 com menos 9, resultado mais 63. Sétimo exemplo, menos 15 vezes menos 4, o resultado mais 60. Oitavo exemplo, menos 9 menos 3, mais 27. Então, só para recordar, quando eu multiplico dois sinais iguais, não é 3 nem 4, é 2 sinais iguais, o resultado vai resultar um sinal positivo. Como eu tinha comentado com vocês, eu vou tentar explicar o porquê que a multiplicação de dois sinais iguais dá um resultado positivo. Imagine, vocês estão enxergando na tela, uma caixa d'água. Uma caixa d'água que tem uma torneira ali, um registro. Ao abrir o registro, a água vai escoar. Observe ali no desenho. Ok? Então vamos pensar o seguinte, se essa vazão for 2 litros por minuto, eu posso considerar essa vazão positiva ou negativa? E por que eu consideraria ou positiva ou negativa? Bem, o correto seria negativa porque ela está esvaziando a caixa. Então nós temos aqui uma vazão negativa de 2 litros por minuto. Mas vamos imaginar um tempo no passado de 3 minutos. Só que tempo no passado, o mais correto é atribuir ao tempo do passado um sinal negativo. Agora vamos imaginar o seguinte. Quanto de água nós teríamos há 3 minutos atrás? Nós teríamos mais água ou menos água dentro da caixa d'água? Já que está escoando a água, nós temos que imaginar um filme ao contrário, a água retornando para dentro da caixa d'água. Então nós vamos ter, na realidade, há 3 minutos atrás, mais água dentro da caixa d'água. E quanto mais água? É só pegar a vazão, multiplicar pelo tempo e eu vou ter a quantidade de água que eu vou ter a mais há 3 minutos atrás. O cálculo ficaria desta maneira. A vazão menos 2 litros, multiplica o tempo no passado, que é menos 3, e eu teria mais 6 litros d'água há 3 minutos atrás, dentro da caixa d'água. Aqui nós temos uma justificativa porque que dois sinais negativos multiplicados dá um sinal positivo. Agora nós vamos mostrar que dois sinais positivos multiplicados resultam um sinal positivo. Eu sei que é meio intuitivo, que não precisaria explicar o porquê positivo vezes positivo dá positivo, mas eu vou usar o mesmo argumento da caixa d'água. Só que desta vez nós vamos fazer uma torneira enchendo a caixa d'água. Observe a figura e o filmezinho. Esta vazão, se for 2 litros por minuto, ela vai ser atribuída um sinal positivo ou negativo?
Intuitivamente, como está enchendo a caixa d'água, a gente atribui um sinal positivo. E agora vamos pensar num tempo no futuro. Tempo no futuro, se no passado nós atribuímos um sinal negativo, no futuro nós vamos atribuir um sinal positivo. Para mim saber daqui 3 minutos, depois de ligar a torneira, quanto eu vou ter de água a mais dentro da caixa d'água, é só fazer o mesmo cálculo. Tu pega a vazão, multiplica pelo tempo. Então eu tenho uma vazão de 2 litros positivo e tenho um tempo de 3 minutos positivo. Eu vou ter quantos litros a mais dentro da caixa d'água após ligar a torneira? Mais 6 litros. Então, mais vezes mais, resultado mais. Quarta e última regra de sinal. Na multiplicação de 2 sinais diferentes, o resultado é um sinal negativo. Mais vezes menos, o resultado é menos. Menos vezes mais, o resultado é menos. Então, a nossa regra diz que quando eu multiplico 2 sinais diferentes, eu obtenho um sinal negativo. Vamos ao primeiro exemplo. Mais 6 vezes menos 2, o resultado seria menos 12. Mais 5 vezes menos 7, o resultado seria menos 35. Mais 2 vezes menos 3, o resultado seria menos 6. Mais 4 vezes menos 1, o resultado seria menos 4. Menos 5 vezes mais 3, o resultado seria menos 15. Menos 7 vezes mais 9, o resultado seria menos 63. Menos 15 vezes mais 4, o resultado seria menos 60. Menos 9 vezes mais 3, o resultado seria menos 27. Nesta regra, também nós temos uma justificativa que eu vou fazer na próxima tela. Então, como eu disse para vocês, vamos justificar agora por que a multiplicação de 2 sinais diferentes resulta num sinal negativo. Voltamos à nossa caixa d'água. Aqui nós temos a caixa d'água que está cheia. Vamos abrir o registro e a caixa d'água irá esvaziar. Considerando que essa vazão é 2 litros por minuto, como está esvaziando a caixa, o sinal da vazão será negativo. Pensando num tempo no futuro, tempo no passado negativo, tempo no futuro positivo, daqui 3 minutos eu vou ter mais água ou menos água dentro da caixa d'água. É claro, como está esvaziando a caixa, nós vamos ter menos água. E para descobrir a quantidade é só fazer o nosso cálculo da vazão vezes o tempo. A vazão é menos 2, multiplica pelo um tempo no futuro mais 3, e nós vamos ter quanto de menos água? Menos 6 litros. Continuando a justificativa da multiplicação de 2 sinais diferentes sendo um resultado negativo, agora vamos pensar o seguinte. Na nossa caixa d'água, agora nós vamos enchê-la. Então, no momento que eu abrir a torneira, a caixa d'água vai começar a encher. Neste caso, se nós temos uma vazão de 2 litros por minuto, como está enchendo a caixa d'água, consideramos ela positiva. Se eu pensar num tempo no passado, como o tempo no passado está sendo representado com um sinal negativo, o cálculo para saber quantos litros de água nós teríamos a menos há 3 minutos atrás, é só fazer o produto da vazão vezes o tempo, a vazão sendo mais 2 e o tempo sendo menos 3,
há 3 minutos atrás, é como se rodasse o filme ao contrário, nós teríamos menos 6 litros dentro da caixa d'água. As regras da divisão são iguais às regras da multiplicação. Então é por isso que até agora eu afirmei que nós temos apenas 4 regras. Tu não vai precisar decorar mais regras. Sabendo as 4 anteriores, tu vai saber como é que se faz a regra da divisão. Então, lembrando, quando eu tenho sinais iguais na multiplicação, será igual à regra da divisão. Mais dividido por mais é positivo. Menos dividido por menos é positivo também. Sinais diferentes lá na multiplicação resulta um sinal negativo. A mesma coisa vai acontecer na divisão. Dividindo o mais pelo menos, eu vou obter menos. Dividindo o menos pelo mais, eu vou obter menos. A quinta regra, que na realidade não é uma quinta regra, é a repetição da regra da multiplicação, onde 2 sinais iguais o resultado é um sinal positivo. Mais dividido por mais dá mais. Menos dividido por menos dá mais também. No primeiro exemplo, mais 6 dividido por mais 2 é igual a mais 3. Segundo exemplo, mais 35 dividido por mais 7 é igual a mais 5. Terceiro exemplo, mais 12 dividido por mais 3 é mais 4. Quarto exemplo, mais 4 dividido por mais 1 é mais 4. Quinto exemplo, menos 15 dividido por menos 3 resulta mais 5. Menos 81 dividido por menos 9, mais 9. Menos 15 dividido por menos 5, mais 3. Menos 9 dividido por menos 3, mais 3. E o sexto exemplo e último, que também não é uma novidade, é a mesma regra da multiplicação de 2 sinais diferentes, que é igual a um sinal negativo. Se aplica a mesma regra para a divisão. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por mais dá menos. No primeiro exemplo, mais 6 dividido por menos 2, sinais diferentes dividido, vai dar negativo, menos 3. No segundo exemplo, mais 35 dividido por menos 7, sinais diferentes dividido, dá negativo, igual a 5 negativo. Mais 12 dividido por menos 3, menos 4. Mais 4 dividido por menos 1, menos 4. Menos 15 dividido por mais 3, menos 5. Menos 81 dividido por mais 9, menos 9. Menos 15 dividido por mais 5, menos 3. Menos 9 dividido por mais 3, menos 3. E era isso a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se ajudei, dá um clique no joinha. Muito obrigado.